Bom, essa última semana eu passei por um fato muito curioso. Um paciente muito querido mandou uma mensagem para mim que a esposa dele estava brigando com ele porque ele estava usando Tadalafila. E ele falou: doutor, você precisa falar com a minha esposa, explicar para ela que eu não uso Tadalafila para disfunção erétil. Ela estava preocupada com isso e eventualmente até desconfiando aí de por que tinha esse uso, né? O que eu fiz foi mandar uma mensagem explicando realmente a verdade que existem outros usos aí de Tadalafila que não são para disfunção erétil. Você sabia que existem outros motivos para se usar Tadalafila ou qualquer outro inibidor da fosfodiesterase que não é só para esse uso de ereção? Meu nome é Igor Coimbra, eu sou urologista e andrologista e hoje eu vou explicar para vocês alguns outros usos que são muito interessantes da Tadalafila. Então, em primeiro lugar, para quem não sabe o que é Tadalafila é uma medicação que é da família dos inibidores de fosfodiesterase, tá? É a mesma família do Viagra, a própria Tadalafila, a gente tem outro nome que é o Cialis, a gente tem Vardenafila, enfim, existem várias versões, são todas medicações que são primas uma das outras, porque elas têm um funcionamento muito semelhante. Essas medicações, principalmente o Viagra, ele foi primeiro desenvolvido para hipertensão pulmonar, porque ela tem a capacidade de dilatar os vasos. Então, o primeiro uso que se tem aí dos inibidores de fosfodiesterase, que não é para disfunção erétil, é para hipertensão pulmonar. Ele foi criado para isso lá no começo. E daí viram que ele tinha um efeito muito bom para ereção também. Em relação à ereção, por que ele ajuda? Porque esse efeito que ele tem, ele acaba ajudando na dilatação das artérias cavernosas, que são as artérias que levam sangue até os corpos cavernosos, que é o que enche de sangue para a gente conseguir ter uma ereção, e ele relaxa a musculatura que existe dentro do corpo cavernoso. Então, o corpo cavernoso ele parece uma esponja, e as traves dessa esponja são de musculatura lisa. A Tadalafila, ela relaxa um pouco essa musculatura e fica mais fácil de entrar o sangue ali. Para que mais que a gente usa a Tadalafila? Outro uso muito comum na prática de Tadalafila é para hiperplasia benigna da próstata. Então, você deve conhecer alguém aí que fala: pô, tô com problema na próstata, tô com prostatismo, a próstata tá inflamada, inchada. É muito comum que homens um pouquinho mais velhos, eles tenham um aumento do tamanho da próstata. E esse aumento do tamanho da próstata, ele acaba atrapalhando a hora da micção. Isso acontece porque a uretra, que é o caminho ali do xixi entre a bexiga até ela sair, ela passa como se fosse um túnel no meio da próstata. E à medida que ela vai aumentando de tamanho, ela vai fechando esse túnel, deixando ele mais estreito. E fica mais difícil de esvaziar a bexiga. A Tadalafila, ela é muito boa para quem tem hiperplasia benigna de próstata. Geralmente, o que a gente acaba fazendo é que alguns homens, né, que não toleram muito bem algumas medicações para hiperplasia de próstata, como por exemplo a finasterida ou dutasterida, principalmente porque às vezes tem um pouco de efeito colateral da parte sexual por causa dessas medicações, ou pacientes que já têm um pouco de disfunção erétil, a gente acaba associando, porque daí a gente acaba cuidando de duas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba matando dois coelhos com uma cajadada só, como se fala aí popularmente, né? Então a Tadalafila ela é muito usada também para hiperplasia benigna de próstata. Outra coisa muito interessante da Tadalafila, e acho que é um dos usos que eu mais gosto, é que a Tadalafila ela tem um efeito protetor cardiovascular. Então a gente tem um estudo muito grande, com 23 mil homens, que saiu em 2022, se eu não me engano, que mostrou que homens que usavam inibidores de fosfodiesterase, eles tinham uma tendência a morrer menos por infarto ou derrame. Isso também acontece porque essas medicações, elas atuam nos vasos, né? Ajudando a dilatação e até ajudam na saúde do endotélio, que é a camada mais interna ali dos vasos. Por que eu acho isso tão interessante? Porque eu gosto tanto de falar sobre isso. Porque existe um mito, né? Que quem usa essas medicações para ereção pode infartar. Todo mundo sabe a história, fala que tem o vizinho que morreu feliz ali na hora que estava usando um Viagra, um Cialis. Mas isso não acontece, tá? É muito pelo contrário. Essas medicações, elas têm uma tendência de diminuir a mortalidade cardiovascular. Esse mito, ele surgiu porque lá atrás, quando se começou a usar essas medicações, as pessoas que não tinham mais aptidão física para o exercício da atividade sexual, eles acabavam realmente tendo problemas. Mas isso é porque ele foi fazer um exercício que o corpo não estava preparado. É como se a gente tivesse uma pessoa sedentária, que não faz nada há muito tempo, e ela resolvesse correr uma maratona. É claro que ela vai ter problemas. Mas esse problema ele não pode ser atribuído à medicação em si. Outro uso mais novo que está sendo estudado agora dessas medicações é a proteção contra Alzheimer, né? Então, existe alguns estudos que estão mostrando que os inibidores de fosfodiesterase, e aí a maior estrela é a sildenafila, né, que é o Viagra, ele tem uma tendência a melhorar a neurogênese. Ele ajuda esse processo também por vias vasculares, tá? Então, na verdade, isso é um processo um pouco mais longo. Ele atua na parte vascular
mas lá no final de tudo desse processo ele ajuda um pouco na neurogênese e isso diminui a chance da pessoa ter Alzheimer. Então a gente vê aí que existem vários usos para essa medicação e não só o uso da disfunção erétil. Então, uma pessoa pode usar essas medicações por esses outros motivos. O uso mais célebre, a coisa mais comum mesmo, é para disfunção erétil. E se a pessoa tem algum problema, se ela vai ser beneficiada com isso, não tem nenhum problema com o uso. Ela é uma medicação muito segura. Mas não é só para isso que a gente pode usar esses inibidores de fosfoesterase, tadalafila, sildenafila, essas medicações dessa família. Se você conhece alguém que usa tadalafila, sildenafila ou que tem interesse nos usos, que não só da parte de disfunção erétil, pode achar isso interessante, manda esse vídeo lá para ela, isso pode ajudar. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aqui embaixo, curte esse conteúdo, porque isso ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade e informando várias pessoas que podem ser beneficiadas. Um abraço e até a próxima.